Bom, agora nós vamos falar de algo muito importante para a sua prova, que são os Deposits Receipts. Imagine o seguinte, imagine que você mudou do país, foi morar agora lá nos Estados Unidos, mas você gosta muito das ações da Petrobras. E as ações da Petrobras são ações que são negociadas aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira. Imagine que você queira comprar. Wallace, será que se eu tiver conta na corretora de lá, eu consigo comprar essas ações da Petrobras? Ou será que eu tenho que deixar a minha conta ativa aqui, já que eu estou morando lá e para mim dá um trâmite muito grande? Porque às vezes eu tenho que fazer repatriação de valores, trazer o dinheiro daqui para lá, como funciona? Agora imagine ao contrário também. Imagine que o americano vem morar aqui no Brasil e ele quer ter ações da Amazon, por exemplo, porque ele gosta muito. Será que ele vai ter que manter a conta aberta lá? Será que ele não consegue investir aqui pela B3? Os Deposit Receipts vão nos dar essa possibilidade de investir em papéis estrangeiros com menos burocracia. Ou seja, que a gente consiga comprar lá ações da Amazon, ações da Netflix, do Google, estando aqui no Brasil, não precisando abrir conta numa corretora lá fora. Então isso é o chamado Deposit Receipts. Vamos entender ele agora na síntese para ver como funciona. Então vamos lá. São títulos negociados em um país, passa a marca-texto, que tem como lastro ações de uma empresa que está instalada fora, passa a marca-texto, fora deste país. Isso aqui é importante. Já já a gente vai entender um pouco mais na síntese. Pensa o seguinte, ó, do ponto de vista do Brasil, os Deposit Receipts são recibos de depósito, então a tradução, os Deposit Receipts são recibos de depósitos lançados por empresas brasileiras que desejam e podem colocar ações no mercado internacional. Esse recibo tem como lastro as ações dessas empresas. Então aqui a gente vai entender de uma maneira mais sucinta para que fique um pouco mais claro. E aí os Deposit Receipts, eles são separados aqui em 3 Deposit Receipts, tá? São as ADRs, que são as Americas Deposit Receipts, as GDRs, que são as Global Deposit Receipts, e as BDRs, que são as Brazilian Deposit Receipts. A gente vai entender cada uma delas e aqui vai ser muito importante a gente ficar atento, porque a prova ela vai te cobrar muito o conceito aqui da teoria, onde é negociado, qual que é o lastro de cada uma, beleza? Primeiro, nós vamos ver aqui as ADRs. Preste muita atenção para que a gente consiga aqui ser assertivo. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem o seguinte. O que seria aqui essas ADRs? Presta bastante atenção. Ó. Então, o que é uma ADR? Onde ela é negociada primeiro? Nos Estados Unidos. Você pensa sempre o seguinte, ó, A de quê? A de América. Se é A de América, é porque é negociado lá, tá? Então, é negociado nos Estados Unidos. Então, presta atenção ao seguinte, isso é muito importante. Elas são emitidas por empresas não americanas. Wallace, não entendi. Vamos lá, que eu vou explicar e agora vocês vão entender aquele comecinho, aquela síntese lá no início que eu falei para vocês. Então, ó, primeiro, não pode ser uma empresa americana para emitir uma ADR. Ela tem que ser do que a gente chama de não domiciliada americana. Um exemplo prático é o Itaú emitir uma ADR nos Estados Unidos. Pensa o seguinte, imagine, por exemplo, a Amazon, que foi o exemplo que a gente deu. A Amazon, ela tem ações negociadas na Bolsa Americana. Então, ela não precisa emitir uma ADR. Por quê? Porque as ações dela já estão lá. Caramba, é verdade. Se ela é uma empresa de lá, ela vai emitir na sua própria bolsa suas ações. Agora, pensa o seguinte, o Itaú fala assim, caramba, ao invés de eu emitir só aqui no Brasil, ao invés de eu ter ações só aqui na Bolsa, eu quero ter também na Bolsa Americana, porque eu sou o maior banco privado da América, eu acredito que as pessoas vão querer comprar as minhas ações. Só que ele pode emitir somente uma ação aqui. Mas aí ele quer emitir fora. Para ele emitir fora, troca o nome, porque ele vai ter que emitir um Deposit Receipts. E o que é o Deposit Receipts? Ó, são recibos de depósito lançados por empresas. Aí aqui vai depender se a empresa é brasileira, porque aqui a gente está falando da BDR, né? No outro mercado. Então, olha só, quando o Itaú, quando a Petrobras, quando a Vale quer que os papéis dela sejam negociados, por exemplo, na Bolsa Americana, ela vai emitir uma ADR. Então, perceba o seguinte, ó, não pode ser uma empresa americana. Por quê? Itaú, Vale, Petrobras são empresas brasileiras. Então ela é não domiciliada. O que ela é não domiciliada? Ela não está lá, tá? E aí ela tem ações aqui e ela emite esses depósitos de recibo lá. Então, ó, ela é negociada onde? É negociada no mercado americano, por isso é chamado de uma ADR.
e tem que ser por empresas não americanas. Um exemplo aqui foi o Itaú. Olha agora as BDRs como vão funcionar de uma maneira um pouco diferente. Vamos lá aqui para as BDRs. Negociada onde? No Brasil. Por quê? B de Brasil. Então ela é negociada aqui. Consequentemente, ela tem que ser empresa que é empresa não brasileira. Olha aqui, ó. Não pode ser uma empresa brasileira para emitir uma BDR. Então tem que ser uma não domiciliada brasileira. Igual aqui é uma não domiciliada americana. Um exemplo é a Apple emitir BDR no Brasil. Imagina o seguinte, a Apple tem ações negociadas na Bolsa Americana, só que ela fala, caramba, eu acho que os brasileiros gostam, a galera tá sempre comprando os meus produtos, eu vou também emitir ali um Deposit Receipts. Só que ela tem ações negociadas na Bolsa Americana e ela quer negociar aqui. Então ela vai negociar uma BDR, que é o quê? Um Brazilian Deposit Receipt. Ela é negociada no Brasil, você pode comprar na Bolsa Brasileira, mas ela é de uma empresa que não está instalada aqui, uma empresa que não é domiciliada brasileira, no caso a Apple, que está lá nos Estados Unidos. A forma de você comprar isso é muito simples, é só você abrir lá o seu home broking, você vai comprar pelo ticket, igual você compra ações da Petrobras, do Itaú, aí você vai ver qual é o ticket lá, por exemplo, da Apple, vai digitar e vai conseguir comprar. Fica muito mais fácil, muito mais prático de você comprar, porque você tem que abrir uma conta em uma corretora estrangeira para você negociar esses papéis. Então dá muito mais facilidade, muito mais agilidade. Então é muito importante aqui você saber. A BDR, B de Brasil. Se é Brasil, é porque é negociada no Brasil. Então se é negociada no Brasil, ela tem que ser uma empresa que não é domiciliada aqui. Por quê? Porque, por exemplo, se o Itaú quer negociar aqui, ele vai colocar ações, ele não vai colocar uma BDR. Isso é muito importante. Já as ADRs, ADR de América, então são negociadas lá nos Estados Unidos. Se é negociada lá, tem que ser uma empresa que não é domiciliada lá. Porque, por exemplo, a Apple, se quiser negociar lá, ela vai colocar as ações. E a gente tem aqui também as GDRs, né? Aí a gente tem um exemplo da GDR que é negociada em Londres. Não é só negociadas em Londres, tá? As GDRs, elas são muito parecidas com ADRs aí, só que elas são em outros países, sem ser os Estados Unidos, tá? Então ela é negociada, o GDR é global, global do mundo inteiro, tá? Então ela é negociada aí em todos os mundos, todos os países, né? Em todo o mundo. E aqui é muito importante, anota aí o seguinte, que a GDR, o banco e a moeda, já vi isso aqui cair em prova, tá? São do país emissor. São do país emissor. Por exemplo, você vai ter uma GDR de Londres. Você vai pegar a moeda de Londres, que eu acredito que seja euro, e vai pegar o Banco de Londres, ele que vai fazer aí a emissão, e a emissão vai ser cotada na moeda dele, né, na moeda do país de emissão. Beleza? Então, ó, os Deposit Receipts são muito importantes, principalmente a ADR e BDR, que cai muito. Onde é domiciliada, onde não é, tá? Então, lembra sempre o seguinte, Brasília Deposit Receipt. Brasília é porque é no Brasil. Se é no Brasil, tem que ser uma empresa que não é daqui. Por isso que existe esse conceito. O conceito do Deposit Receipts é facilitar. É entrar em um país algo que você não conseguiria. Então, para você entrar, é porque você não é dali. Então, isso fica mais fácil aí da gente começar a distinguir e separar, segregar cada uma delas. Muito importante, tá? Então, tá aí para vocês Deposit Receipt, se pode vir na sua prova, e eu espero vocês na nossa próxima aula.